Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, que está no teu Filho, que está com essa responsabilidade de ministrar, meu Deus, a tua poderosa e santa palavra, meu Pai. Glória a Deus. Usa Ele poderosamente através do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Glórias a Deus. Mercado da família. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Os irmãos já acharam Efésios capítulo 5. Glórias a Deus. Aleluia. Corrigindo, é Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Glórias a Deus. Aleluia. Então, desde ontem para hoje, pregando o Evangelho, pregando na manhã de consagração aqui em Belém, pregamos à tarde aqui em Jerusalém. Glória a Deus. Glórias a Deus. E hoje estamos aqui nesse horário pregando. Glórias a Deus. Já estamos há 2 semanas conversando, eu e o pastor Maurício. Glórias a Deus. E ele nos convidou para poder estar aqui. Para quem não sabe, não conhece, o pastor Maurício é meu padrinho de casamento. Glórias a Deus. Até hoje eu tenho essa dívida com esse débito. Porque eu entrei em contato com diversos pastores, para poder fazer meu casamento com a Rafaela. Todo esquivado, sempre está de quê? Glórias a Deus, fazer teu casamento não, que eu vou me queimar. Você fala muita verdade. Não dá para fazer teu casamento não. Porque eu tenho uma vida, um ministério há mais de 20 anos, irmão, pregando a verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, irmão. Eles conhecem o ministério que Deus me deu. Glórias a Deus. E eu não sei o que acontecia. Convidava, dava errado. Liguei para o pastor Maurício, vou orar aqui agora. Próxima semana pode marcar, você já está casado. O pastor Maurício foi lá e até o dia de hoje não gostou. Glórias a Deus. Muito agradecido a ele. Por isso que toda vez que ele liga para mim me convidando para pregar aqui, eu jamais vou dizer não. Entendeu? Glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus, que Deus vai falar aqui hoje, irmão. Só tem um inimigo aqui para atingir. É só o diabo. Fique tranquilo. Glórias a Deus. A palavra vai ser direta e indireta para o Satanás do inferno. Glórias a Jesus. Vamos lá então. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. O título diz: a armadura de Deus. Glórias a Deus. E é isso que precisamos para vencer Satanás e os demônios. É a armadura de Deus. E como é que eu faço para ter? Você vai saber agora. Glórias a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a couraça da verdade, com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o sempre, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos repetir. Aleluia.
glórias a Deus, glórias a Jesus. O versículo 19, glórias a Deus, que diz assim: e por mim, para vocês. Com a vida, minha boca, a palavra com mais uma vez, agora bem alto agora. E por mim, e a produção, veja como é que está aí. Glórias a Deus, está ok? A altura, lateral, tudo direitinho. Glórias a Deus, porque desde ontem para hoje, além dos microfones silenciados, até as minhas avaliações de produção têm procurado, está tudo errado. Mas só que graças a Deus, como eu estudei um pouquinho mais sobre tecnologia, conseguia reverter a situação rápido. Glórias a Deus. O que aconteceu aqui, irmão, isso aconteceu lá em Nova Iguaçu. Quando peguei no microfone, desligou tudo. Aí vieram trazer um outro microfone e ainda assim estava difícil de pegar. Glórias a Deus. E detalhe, não é nem pecado, não é nem coisa errada, não é nem coisa oculta, que nem disso eu não gosto. Cristão e cristã não pode ter segredinho com ninguém. É só com Deus e com o seu cônjuge, para que o inimigo não venha vos acusar. Glórias a Deus. Mas se o inimigo está tentando se andar ou fazer alguma coisa, hoje ele se estrepou. Porque aqui Deus vai falar como Ele quer, do jeito que quer, a palavra para revelar, para restaurar e para transformar e para colocar Satanás e os demônios para recuar para os quintos dos infernos. Porque só tem uma arma para combater demônio, para combater Satanás, para combater as hostes espirituais da maldade, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas vamos ao que nos interessa. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, aos Efésios, tão somente ele já estava enxergando que o inimigo de nossas almas, que é teu inimigo, meu inimigo, estava se andando naquela região. Quantos que o diabo já tinha derrubado, outros que já estavam enfraquecendo e muitos que estavam querendo voltar atrás, porque tão somente muitos acharam o evangelho bom, o evangelho legal, mas se esqueceram de abrir os olhos espirituais e olhar que existe um ser invisível, que o nome dele, a Bíblia diz, é Satanás e os seus agentes, que se chamam os demônios. Aleluia! Não podemos, irmãos, jamais, nem aqui e nem em lugar nenhum, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente ou olhar para trás e definir o ser humano como teu inimigo. Nós só temos um inimigo, que é Satanás, e os agentes dele, que são os demônios. E a palavra de Deus, se ela não for ensinada, se ela não for explicada, se ela não for pregada com autoridade e poder, o inimigo de nossas almas, ele vai se infiltrar em algum lugar e vai tentar fazer alguma gracinha para que a palavra de Deus não venha a ser pregada. Em muitos lugares, eu que ando pregando por aí, eu vejo, em muitos lugares, a palavra de Deus já não é muito mais aceita, irmão. E quando a palavra de Deus não é aceita, o que acontece? Entra o pecado, entra a morte, e Satanás acaba se impregnando naquele lugar. Aleluia! O pastor Maurício trouxe uma palavra aqui, meus irmãos. Se você meditar na profundidade do que ele falou, eu não estou falando isso aqui porque ele é meu padrinho de casamento, não. Ele falou um detalhe aqui que hoje está acontecendo aí fora. Estão distorcendo as escrituras, estão dando oportunidade para o espírito de Jezabel, estão dando oportunidade para falsas profetisas, que profetizam mentira e que enganam a muitos e que dizem que nem tudo é o que está escrito. O apóstolo Paulo, então, meu irmão, ele está sofrendo, porque muitos falam que o apóstolo Paulo foi preconceituoso, discriminatório, desprezou as mulheres, desprezou alguns. Só falam isso, ou só entram nesse entendimento quem está com a mente carnal e não tem mais a visão do céu.
depois para sair, Glória a Deus. e depois para sair, vai ficar difícil. Porque o papel do homem é esse aqui, ó. Esse é o papel do homem, pastor Maurício. A liderança. O papel da mulher é auxiliar os seus varões, os seus esposos. Porque a mulher está na retaguarda do marido, às vezes o marido não viu o inimigo chegando no sapatinho de lá perto dele. Aí a mulher que está na retaguarda dele, como cooperadora, vai lá e dá uma rasteira no Satanás. Aqui não, aqui é o pastor e aqui é a auxiliadora. Não vem para cá não, Satanás. Por isso que a queda é inevitável. Quando o homem não coloca a sua mulher como cooperadora para ficar na sua retaguarda, o inimigo acaba derrubando, irmão. Temos que estar atônitos na vigilância e não subestimar o inimigo. Aí ele diz, meus irmãos, vigiai, versículo 11, revestimos de toda a armadura de Deus toda, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Aqui é que está o perigo. Astuta cilada do diabo. Tudo eu conto para minha esposa. Eu não escondo nada dela. Uma certa vez, chegou uma mulher, pastor Paulo, e falou assim: você é lindo, você é maravilhoso. E todo dia eu me olho no espelho, irmão, sou horrível. Pode ter certeza que era diabo purinho na terra. Aí a mulher ficou: você é lindo, você é maravilhoso. Como é que a gente vai para a gente conversar? Eu já sabendo que era o Satanás, eu não sou nada bobo. Coloquei a mão no ombro dela e falei assim: declara para mim o seu amor olhando dentro dos meus olhos. Quando ela olhou, que foi declarar, manifestou um espírito maligno. Foi brabo, hein, pro bicho sair, hein? E eu ali fiz aquela pergunta: Satanás, quanto que você está ganhando para poder me derrubar? Eu ganhei um preço muito alto. E ele falou assim: como é que você me descobriu aqui? Aí eu falei: tu está pensando que eu não estou de olho em você? Não, Satanás. Toda vez que eu expulso um agente seu, ou até você diz que tem algo preparado para me derrubar, eu estou de olho em você. Em nome de Jesus, sai dessa mulher agora. O demônio saiu, olha só, irmão. Aí eu fui fazer o teste, eu já sabia que eu não era lindo, eu era maravilhoso. Sou feio de cair, não sei como que a varou casou comigo. Mas a Deus casou no espírito mesmo. Porque se ela não tivesse espírito, ela não ia casar comigo, não. Glórias a Deus. Aí eu falei: e aí? Como é que a gente faz para a gente poder ficar junto? Ela: credo, que coisa horrível. Acho que eu vou ficar com uma coisa como você. E pegou e foi embora. A mulher estava liberta, irmão. Às vezes a mulher não está liberta, está dando em cima do. E está ali o varão. Caramba, eu perfume, ela. Nossa, que isso? É aquela roupa. Agora está na moda agora, os varão que aí fora. Aqui não tem não, né? Graças a Deus que não tem não. Os varão tudo mal, tá apertadinho, irmão. Vamos arrumando tudo. Glórias a Deus. Aí como é que vai ter um discernimento de Deus? Para saber quando é Deus ou quando é o diabo que está vindo. Porque a Bíblia diz: andai em espírito em toda a vossa maneira de viver. Temos que ter o discernimento, irmão. Glórias a Deus. Olha que coisa bonita os varões, tudo abençoado, bem vestido, bem lá, como é que ela. Eu ando por aí, meu irmão, meu Deus do céu. Aí o versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra hostes espirituais da maldade, contra a potestade, contra a príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando entendemos, irmãos, que a obra verdadeiramente, pastor Maurício, é essa que você faz, é a obra da oração, é a obra da palavra, é a obra de expulsar demônios, de revelar e a vida sair daqui liberta, aí sim vamos compreender que esse é o verdadeiro plano de Deus. Nós temos um inimigo, irmão. Você acha que o diabo está dormindo? A gente dorme, mas o diabo não dorme não, e nem o nosso Deus. Glórias a Deus. E quanta gente está andando por aí, o inimigo só está assim, ó. Aleluia. Vamos vigiar ele 24 horas. Vamos vigiar ela 24 horas. Nós vamos encontrar alguma coisa para derrubar. Alguma coisa tem que ter. O diabo fica só observando, esperando uma brecha. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu vou contar o que eu contei lá em Nova Iguaçu. Eu chegando cansado
Glória a Deus. O Pedrinho, faz uma quentinha para mim aí. Eu estou pensando no Pedrinho, cansado, chegou no trabalho, trabalho de produção. Glória a Deus. E estou eu ali, aí daqui a pouquinho me entro pela porta da pensão do Pedrinho, desesperado, gritando: me ajuda, pelo amor de Deus, o diabo está lá em casa. Estou cansado, pastor, estou cansado. Aí eu, o pastor está falando comigo? Você me, por favor, pastor, vamos lá em casa. Eu falei: senhor, não vou lá não. Estou cansado, não é que eu estava com medo do diabo, estava cansado, com fome, afadigado, e o inimigo naquele momento perturbando, irmão. Tanta hora eu ia perturbar, eu estava perturbado logo naquela hora. Era quase 9 horas da noite, estava dando para mim ir embora para casa. Eu falei: senhora, não vamos não. E ela ficou insistindo, aí me deu dor dela, me deu pena. Ela insistiu. Eu falei: tá bom, senhora, não vou lá não vou consagrar esse rapaz aqui, eu bebo e vai lá no meu lugar. O rapaz é ímpio, ele não é crente. Ele arregalou, olhando: eu não, você sim, pô. Um sacerdote de Deus, eu tenho autoridade para isso. Pô, me ajuda aí, por favor, estou muito cansado, vamos na casa dela lá. Irmão, porque eu conheço você, eu confio em você, eu vou lá. Você pegou, você bebeu, você fumou? Não, não tinha nada disso, então eu bebo certo para ir. Só naquele momento, só naquela hora. Aí eu falei: ajoelha aí, ele fez tudo que eu pedi, irmão. Ajoelha aí que eu vou te consagrar e agora. Aí eu consumo com a produção, dentro da minha mochila, quando eu chego no serviço. Peguei o óleo todo, derramei na cabeça dele, deu um banho de óleo nele. Em nome de Jesus, estou te consagrando agora ao ver, só com uma missão, para expulsar o demônio. Quando eu terminei de falar, a mulher manifestou. Manifestou a atenção que é aqui. Maurício, meu pastor, deu um trabalho. Eu não estava nem querendo lá, não adiantou nada. Quando eu coloquei lá, o demônio foi direto lá na pensão para mim, pediu uma quentinha também. E a mulher gritava. E o demônio, quer dizer, o demônio gritava na mulher: essa desgraçada, eu vou matar ela. Aí quando eu olhei assim, o bicho começou a fazer girar ela, dando atenção do Pedrinho. Eu falei: meu obreiro, eu vou repetir, estou cansado, vai lá expulsar o demônio. Aí desviou na hora, irmão. Aquele momento ali tinha consagrado, ele é obreiro, ele desviou na hora e Deus me livre, eu vou nada, eu vou encarar um negócio desse aqui. Esse bagulho virou católico, de crente ele virou católico, na hora. Eu falei: meu Deus do céu, obreiro, tu enviou. Eu falei: Pedrinho, vai lá, Pedrinho, pelo amor de Deus, expulsar aquele demônio. Eu falei: não, esse negócio não é para mim não. Eu sou da igreja, é contigo mesmo, ninguém mandou você inventar isso, assim mesmo. Aí eu falei: ô Jéssica, se eu sou para você, Jéssica, não. Eu estou aqui para fazer comida, botar tempero na carne, expulsar demônio, não é comigo. Aí, irmão, sai sumiu. A glória de Deus desceu, eu me dei na direção do demônio que estava na mulher. Aí o demônio pegou, o demônio já sabia o que ia acontecer, pegou, jogou a mulher para o lado de fora e começou a girar e agarrou aqui assim: essa desgraçada hoje. Aí não vai não. Já está atrapalhando meu sono, meu descanso, meu amor, em nome de Jesus, vem aqui agora. Vai, vem sim, em nome de Jesus, não no meu nome, mas de Jesus, vem aqui agora. Começou a arrastar o dedo, não arrastando. Quando chegou perto da cadeira, vai, senta aqui agora, quero bater um papo contigo. Glória a Deus. É bom, pastor, vou poder aumentar a fé daqueles que são incrédulos. É bom aumentar a fé dos que estão lá e o obreiro que desviou para ele voltar para Jesus de novo. E fiquei ali alguns segundos. Falei: o que você quer com essa vida? Eu puxei a cadeira também, irmão. Botei para sentar, ela manifestada com o demônio sentado, tremendo, quase quebrando a cadeira do Pedrinho, e eu sentado ali, no maior bate-papo com o Satanás. Eu estou lá no inferno, Satanás, está uma gritaria, uma perturbação do caramba, estou levando, estou matando, estou destruindo. O que você quer com essa vida? Eu vou matar ela é minha, ninguém vai me tomar, não. Estou te perguntando, ninguém sabe isso que você quer, mais o quê? Estou fazendo as perguntas. E Pedrinho ficou desse tamanho, a Jéssica ficou desse tamanho, e o obreiro que desviou na hora, depois foi eu para assim, fazendo o sinal da cruz. Eu olhei. Agora, em nome de Jesus, Satanás, você que é o chefe que está aí, ou é o auxiliar? É o auxiliar, vai dar passagem para o chefe. Aí vem mais bravo ainda. Essa obra que você faz aqui, irmão, isso eu adoro essa obra. Usar demônio, botar demônio para correr, ela vira no seu carro, no lugar certo, Paulo. Está no lugar certo, nome de Deus. Mas, Maurício, vou botar essa palavra para correr, dá no chuva, vai embora para o inferno. Aqui não, lá das almas, lá das vidas, que aqui é lugar de libertação, aqui é lugar da obra de Deus. Aqui é lugar que a pessoa entra e demoniada, e a obra de Deus é feita nesse lugar. Sabe, eu adoro essas obras, Maurício. Eu adoro ver o Satanás sendo envergonhado. E tem que sair mesmo. Pelas
está nessa cabeça e nesse corpo. Vai embora em nome de... Aí o diabo ameaçou. É essas ameaças que eu fico de olho. É essas ameaças que os obreiros que estão aqui no altar, junto com o pastor, que tem que ficar de olho. Porque se você desaperceber, o demônio vai vir, ó, vai levantar de novo. Fica difícil. Glória a Deus. E eu estou há mais de 20 anos de olho. Toda vez que ele vai expulsar o demônio, vem a gracinha dele. Vou fazer, vou te pegar, isso, aquilo, outro. Mas eu fico, ó, de olho. Glória a Deus. O seu demônio, a mulher ficou lúcida, ela estava inconsciente. Entenda isso. Toda pessoa que está possuída, ele fica inconsciente, não percebe o que está no redor. Por isso os obreiros também perdoam as pessoas. De repente tomar um diretor no olho, não foi a pessoa, o demônio que não é a pessoa. Aí eu te pegar, não, o demônio, tem que vigiar. Por isso que ele tem que estar na torre da vigilância. Aí eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, senhor, a senhora acabou de ser liberta. Jesus entrou agora na sua casa e na sua vida. Pode ir em paz, que não vai ter nada lá. Ela tem certeza? Eu falei, isso pode ir em paz. Aí peguei minha merenda ali, fui embora para casa, fiquei meditando aqui. Meditando, falei, meu Deus do céu, eu só cansado isso acontece. Mas vamos continuando. Aí ele diz aqui que são postes. E o diabo é organizado aqui, ó. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, não, contra o ser humano, não. Mas sim, aí ele afirma, ó, mas sim, contra principado, contra a potestade, contra a principado das trevas deste século, contra a ordem espiritual da maldade no lugar celeste. O demônio é organizado, irmão. Glória a Deus. Ele tem estratégia quando vai atacar alguém. Para isso, a Bíblia aqui diz: tomai toda a armadura de Deus. Paulo começou a enxergar isso, irmão. Porque Paulo compreendeu que quando Jesus começou o seu ministério, começou o quê? Curando, libertando e expulsando todos os demônios. Aleluia. Essa que é a verdadeira obra de Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Igreja que não tem essas operações de milagre, eu fico até meio assim. Às vezes quer até fazer, pastor Paulo, esse milagre acontecer, essa operação, mas você percebe na Bíblia, você é um homem estudado, conhece todas as escrituras, mas você é uma palavra forte, glória a Deus. Em alguns lugares Jesus não operava. Por que Jesus não operava? Ele não estava sem o poder de Deus por causa da incredulidade. Às vezes Deus quer usar até um homem para operar o milagre, mas como que ele vai operar lá? Na igreja de Laodiceia, porque a espírito de Jezabel já está lá. Como que ele vai operar na igreja de Tiatira? Porque como é que é o nome dele? A doutrina dos Nicolaitas já está impregnada lá. Como é que ele vai pregar na igreja que botou Jesus para fora? Se você olhar as 7 cartas que ele enviava às 7 igrejas da Ásia, cada uma delas estava com uma situação advertida. E mais, tinha uma só que estava só na posição, só uma, que era a igreja de Filadélfia. As outras, só repreensão. Só que teve uma que abusou, foi mais além, pastor Maurício. Ela colocou Jesus para fora. E pode isso, irmão? Nossa, irmão, mas está aquele avivamento, aquele poder. Avivamento, poder? Não tem palavra? Não tem Bíblia? Pode confiar. Pode confiar. Aleluia. Quando lá no Apocalipse, o pastor Maurício sabe o que eu vou falar aqui agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Aquilo foi uma carta para uma igreja. A igreja, glórias a Deus, de Laodiceia tinha colocado Jesus para fora. Jesus já não estava mais habitando ali. Aleluia. E é para esse ponto que temos que prestar atenção. Glórias a Deus. Vou dar um andamento para terminar antes de meia-noite. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Por que ele diz aqui ficai firme? Porque o inimigo vai voltar de novo para querer fazer graça. E se você não estiver firme, a coisa vai ficar estreita. Como estamos no culto da família, e eu compreendi essa palavra na profundidade, aí eu fui dar o meu testemunho na antiga igreja, na onde eu era antes de eu estar na igreja que eu estou agora. Glórias a Deus. Aí eu fui dar meu testemunho sobre o mundo espiritual. Aí tinha uma mulher e tinha uma criança ali. Quando terminou o
apareceu para ela e falou para ela sair de casa. E se ela não saísse de casa, o diabo ia matar os pais. E ela ficou com aquilo meio confusa na cabeça, não tinha o discernimento das coisas, pegou e contou para a mãe. Aí a mãe compreendeu que o diabo estava se andando dentro de casa. Às vezes um filho ou uma filha vai até o pai, vai até a mãe, mãe, tem algo aqui dentro de casa, mãe, estou vendo isso, mãe, está acontecendo aquilo outro. Para com isso, menino, e pá, bate na criança. Aí o que vai acontecer? O Satanás vai até a igreja, fala com você, teu pai não te ama, tua mãe não te ama, glória a Deus. Mas qual é o certo fazer, irmão? O que eu devo fazer quando isso estiver acontecendo? Teu filho chegou, tua filha, senta aí, filho. É verdade mesmo? Isso aconteceu? Aí você dá trela para ela e ele fala, mas não, isso aí aconteceu comigo também. Eles ficam fazendo gracinha para mim, fala palhaçada para mim. Fala para mim o que foi que ele falou. A criança vai morrer. E fui bem esse remédio para eles. Toda vez que o diabo aparecer, você clama o nome e o sangue de Jesus e você olha que vai desaparecer. Aí olha o que a criança falou para mim. Presenciei. Aquilo ali aumentou mais ainda na minha fé. Glória a Deus. Tio, não é só comigo que está acontecendo, não. Está acontecendo com todas as criancinhas da escola. O senhor nunca prestou atenção no noticiário de crianças que estão se matando? E algumas crianças, o diabo lançou a proposta dizendo assim: você tem que se matar e não matar o teu pai e a tua mãe. Aí o pai e a mãe, não apercebido, acha que é normal, acha que é anormal, vai levar o filho no psicólogo, no psiquiatra, esquece de trazer até o pastor, conversar com o pastor da igreja, que tem a visão de Deus. Não é qualquer pastor, não. Você não pode chegar em qualquer pastor para conversar, não. Que tem pastor que é desmiolado, tem pastor que não tem visão, tem pastor que não tem revelação, tem pastor que ele é mais material do que espiritual. Tem como irmão explicar isso? Tem. Eu vi o meu trabalho, eu descer na estação, glórias a Deus. Aí o rapaz vem, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Irmão, isso está acontecendo comigo direto. Mas eu paro para dar atenção. Não é porque eu quero ver a vida de ninguém, não. Eu sei que o diabo está atacando as pessoas, irmão. Pastor Maurício, o diabo está atacando as pessoas. E nós temos que ter o discernimento para poder falar a palavra certa, na hora certa. E a obra do diabo caiu por terra, irmão. Glória a Deus. Aí eu parei para ouvir ele. Irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu ouvi a sua mensagem. Falei, mensagem? Que mensagem? Tem para mais de 500 mensagens espalhadas pela rede social. Aquela sua mensagem frente a frente com o diabo. Glória a Deus. Nessa mensagem eu conto meu testemunho. O que aconteceu comigo na época, quando eu trabalhava na loja do meu pai. Ali eu conto uma profundidade ali, irmão. Uma coisa muito profunda. Quando eu fui destruir as cachaças e cigarros do meu pai, no meio da fumaça do fogo, se materializou um espírito e veio falar comigo assim: quem é tu para destruir a minha obra? Eu falei, aleluia, Satanás, que obra é essa tua? As cachaças e os cigarros e as bebidas e as imagens de escudo, tinha botado fogo em tudo, irmão. Pastor Maurício sabe, conheceu minha família toda. Assim que meu pai morreu, eu pensei, eu posso ir do lado do meu pai, posso ir nessa loja aí, eu posso ir com essas cachaças, cigarro e imagens de escultura, não. O meu pai tinha uma imagem desse tamanho assim, ó, imagem do pai de Cício, que ele tinha. E eu que tinha que acender as velas. Toda meia-noite o capeta estava lá me esperando, mas eu não sabia que era o diabo. O meu pai falava, acende uma vela para esse santo. O teu avô apareceu. Eu não era crente, não sabia o que era isso. Ia lá e toma-lhe 7 dias, toma-lhe 14 dias. Às vezes tinha umas velas estranhas, umas velas grandonas, ia lá e acendia. No dia que eu taquei fogo em tudo, irmão, porque isso aí é atitude. A atitude, a autoridade de Deus. Aleluia. Eu taquei fogo em tudo, o Satanás se materializou. E apareceu assim na minha frente como uma pessoa comum. Ele se materializou e ficou assim na minha frente, pastor Paulo. Ficou assim na minha frente, ó, cara a cara. E falou assim: quem é tu para destruir a minha obra? Eu falei: qual é a tua obra, Satanás? Bebida, cigarro, cachaça e as imagens de escultura que você está com. Eu vou te destruir, eu vou acabar contigo. Eu estava novo, convertido, mas não estava compreendendo mais ou menos o que era o poder de Deus. Quando Satanás voou em cima de mim,
falou assim: eu vou embora, eu vou descer as partes mais baixas, mas tu me aguarda que eu vou voltar e vou te derrubar. Aí diante de uma ameaça dessa, eu vou ficar, como diz o pessoal aí fora, eu vou ficar de bobeira, balançando rede, aceitando tudo quanto é tipo de elogio que eu sei que não é verdadeiro, é lindo, é maravilhoso, mas é tudo mentira, que eu me olho no espelho todo dia e não é nada disso. Glória a Deus. Não sei nem qual carro casou comigo, mas foi casou porque é espiritual. Porque se fosse olhar pelo lado natural, ela jamais ia casar comigo. Glória a Deus. Aí o que acontece? Esse rapaz me pediu um aconselhamento. Sabe por causa de quê, irmãos? Ele foi no pastor dele. Eu só não vou dizer a igreja. Eu só não vou dizer a igreja para não queimar a igreja. A igreja está aqui dentro. Ele foi no pastor dele e falou: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não estou aguentando mais. O diabo está lá em casa. Eu já orei, já fiz, e o diabo não foi embora. Sabe o que o pastor dele falou para ele? Meu filho, diabo, você está de brincadeira comigo, né? Diabo, não é assim não. O diabo aparecer para qualquer um, assim mesmo. O diabo não aparece para qualquer um, não, meu filho. Quer um conselho? Amanhã, pede uma folga do teu trabalho, procura um psicólogo, um psiquiatra, um sociólogo. Meu Deus do céu, olha o conselho do pastor. Isso é pastor onde, irmão? Não é pastor nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque o pastor verdadeiro, ele vai fazer o quê? Senta aí, meu filho, vem cá. Ah, é diabo, então o diabo é comigo mesmo. Eu sou o oficial de Deus, sou o embaixador na terra para poder fazer a obra do Senhor. Senta aí, não fazer nada, não. Senta aí, vamos conversar mais o quê? Vamos bater um papo, mais o que o Satã falou. Ah, o diabo falou: o diabo vai precisar desse mesmo, na minha igreja lá em Marifé, tem que mandar ele embora. Até uma receita para você: jejum, oração, busca, palavra, vai para meia-noite da oração, vai para meia-noite da busca, confia no Senhor, esse demônio vai ter que sair, e a obra de Deus vai ser feita. Esse que é o pastor verdadeiro, irmão. Agora o pastor que pega uma alma que está desesperado e vai mandar para psicólogo, psiquiatra, sociólogo. Isso aqui não é pastor nem aqui, nem em lugar nenhum. Nós Deus, eu cheguei para ele e falei assim: olha, já é abusado, né? Esse bicho é abusado, né? Mas quando ele aparece na minha casa, eu boto para correr. Eu tenho um remédio para você, vai desaparecer. Aí tem mais, irmão, falei: tem mais? Mas quem falou do contrário? A minha mulher mandou eu procurar um psiquiatra, que eu estou maluco, eu estou ficando doido. Porque às vezes eu estou no cada susto dentro de casa, que quando ele aparece, lá, mulher, ele está ali. A mulher está doida mesmo. A mulher, em vez de ajudar o homem em oração, ele está doido mesmo. Meu amor, se você quiser, amanhã mesmo eu te levo no psiquiatra. Aí leva ele para lá, aí sabe o que vai acontecer? Toma taxa preta, taxa azul, taxa branca. Aí daqui a pouco, se o cara estava tendo visão, vendo o mundo espiritual, aí ele ia ficar louco mesmo de verdade, irmão. Aí eu passei remédio para ele. Qual é o remédio? Para poder botar o demônio para correr, irmão. Qual é o remédio? Casca de demônio, só sai com jejum e oração. É isso mesmo. O remédio é Jesus. Jesus falou o quê? Em meu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, expulsarei Satanás e os demônios e toda obra do inimigo. Pastor que não tem Jesus nos lábios e visão espiritual não é pastor. Aleluia. Eu não estou julgando, eu não estou julgando não. Porque o que eu estou vendo de pessoas sendo mal orientadas, eu fui dando umas orientações, pastor Paulo, quase me expulsaram da igreja. Isso é maluquice, isso é fanatismo. Falei: quero que você demonstre onde é que está a maluquice e o fanatismo. Glória a Deus. Não se precisa disso. Deus só quer o coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Falei: meu Deus do céu. Então tem muitas coisas que não dá para, por aí, falar, orientar, porque as pessoas já definiram como maluquice, como doiderice. E a única coisa que eu falo com Deus é o quê? Senhor, só tem um jeito: traz os endemoniados para manifestar. É o único jeito de se acreditar. Eu estou nessa oração para fazer como o pastor Maurício faz aqui. Só que em vez de ir para onde eu quero, está indo aonde eu não quero que vai. O que acontece? A estação de trem é na pensão do Pedrinho, mas não é aqui. Ô Satanás, ao invés de estar vindo para um lugar, é lá na igreja para aumentar a fé dos crentes. Para aqueles que ainda estão duvidosos, ver, isso aqui é real. Aleluia.
errado. Porque quem fez foi Jesus, não foi eu. Quem faz aqui é o Maurício, não é ele. Então o que a gente tem que fazer? Ficar firme. O pastor Maurício faz o quê? Fica firme. Você vê que tem um homem de autoridade aqui, que tem um homem de poder de Deus. Eu conheço a obra do pastor Maurício, mano. O pastor Maurício chegou a esse ministério porque já não estava dando nada, pastor Maurício. Meu Deus do céu, os pastores estavam quase matando ele. As igrejas onde ele estava manifestavam sobre a saudação. Ele falando, não fazia nem muita força. Aí o que eu falei, Maurício, Deus tem um mistério contigo diferente. O mistério contigo é diferente, pastor Maurício. Se você continuar aqui, eles vão acabar te matando. Porque vai ter uma hora que vai cair um demônio cagueta. Sabe o que é um demônio cagueta? Vai cair na igreja e vai começar a apontar. Aquele ali está em pecado, aquele está em pecado, aquele está em adultério, aquele está em comunicação, aquele está bebendo, aquele... Aí, irmão, ó, tira esse rapaz, bicho. Esse rapaz aqui, porque, ó, esse membro aí que veio para cá, que o demônio não caiu, está entregando todo mundo. Esse é o demônio cagueta. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso temos que estar na torre da vigilância. Aquele que está de pé diz as Escrituras. Como é que está aí, produção? Todo mundo está aqui, meu irmão. Eu estou esquecendo até hoje da hora. Você está mal no horário, né? Está no horário. Vamos lá. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestido com a couraça da justiça. Olha só, em todo momento, Paulo começa a alertar: olha, gente, o inimigo está atacando, o diabo já preparou laços, já preparou cilada, estejais atentos, se revista de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme. Ele continua dizendo: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Em todo momento, Paulo está falando: Jesus opera antes da verdade, antes da justiça. Quando o inimigo aparecer, vai sair contra ti por um caminho e vai ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Aleluia, Jesus. Agora, Glória a Deus. se tiver na mentira, vai estar do jeito que o diabo gosta. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E quem é a mãe da dona morte? O diabo. Porque foi o diabo que deu a cria da morte. Porque a Bíblia fala que a morte entrou no mundo através de Satanás. Vocês entenderam, irmão? Por isso que nós temos que estar na palavra de Deus. E mais, versículo 15: e calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. Que é isso? Calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. E quando você tem o seu caminho, tirou o trabalho e tirou os seus afazeres de família que você já cumpriu, os pés da preparação da paz, você vai caminhando para a casa do Senhor. A igreja boa, irmão, porque o salmista falou: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é fanativo, você só quer saber da igreja. Não, fanativo não. Fanativo eu ficar gritando gol, fanativo ficar gritando futebol, fanativo em vez de estar aqui eu estou vendo novela, fanativo eu ficar segundo peso nesse mundo, fanativo isso que é fanativo, ficar longe das coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, irmão. Aleluia. Chegou para mim e falou assim: todo homem tem um time de futebol. Qual é o teu? Eu falei: Jesus e os 12 apóstolos. Não, nem isso que eu estou perguntando, mas é isso que eu estou falando. Jesus e os 12 apóstolos. Aí ele: é fanático, é maluco. Eu falei: por que o senhor está fazendo isso? Porque todo homem tem. Eu falei: mas eu não sou todo homem. Eu sou um servo de Deus. Glória a Deus. Não, mas você tem que ter, você tem que estar insistindo por isso. Se eu falei que eu não quero, se eu falei que eu não gosto, vem e fala de Bíblia para mim que nós vamos poder conversar. Agora isso daí não. Você acha? Ah, meu Deus. Pode falar, mas... Deixa eu... Foi com 11 anos de idade, irmão. Lá no meu trabalho que eu falei isso para ele. Eu estava meditando numa mensagem para pregar num congresso e ele começou a me importunar. O diabo já sabia que a mensagem era uma mensagem poderosa que ia ir para o congresso onde eu ia pregar. Glória a Deus. Aleluia. E ele ficou importunando, ficou importunando. Eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, deixa o vídeo estar aqui. Não é para mostrar que você é louco, maluco, fanático, desequilibrado, e só fica com essa Bíblia aberta aí falando que vai pregar no congresso. A glória de Deus desceu, sendo subiu, me encontrou, foi para mim: Senhor, todo respeito à sua idade, o senhor falou que eu sou maluco, doido, desequilibrado. Entendeu? Vamos falar aqui quem é o doido, maluco, desequilibrado.
Mas o senhor não tem que morar em casa não? Aí ele, quer dizer uma coisa com a outra. O senhor fica querendo me estimular a ver 12 homens correndo shortinho atrás de um quarto cheio de água. Pelo amor de Deus, eu não tenho para isso não. Entendeu? Porque o meu melhor é isso aqui, é louvar, é buscar Deus, é me entregar para o Senhor. Preste mais atenção na sua família. A sua família está querendo a sua atenção, seus filhos, seus netos estão querendo a sua atenção. O senhor já está velhinho, quase com o pé na corda, morrendo, e você está perdendo tempo com isso. E fui falando, comecei a falar, porque ele provocou, irmão. Eu estava quieto, ele ficou me futucando. Eu nem me lembro desse negócio, mas eles ficam me futucando. Deixa eu quietinho ali, não, meu mano, Deus aleluia. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Uma semana depois, meu telefone tocou. Ele pegou meu número de telefone e falou, negócio de ameaçar para processar, mas eu tenho assim mesmo. Eu tenho medo desse negócio, minha vida é minha. Aí ele, irmão, está lembrado de mim? Eu falei, não sei não, tem tanta gente no meu telefone, não estou lembrado não. Eu sou aquele rapaz lá que você falou se eu tenho mulher em casa ou não. Eu fico olhando para todos os homens de shortinho correndo atrás do salão do quarto cheio de água. Mas sim, lembrei. O que você quer dizer com isso? Eu entrei para a igreja, aceitei Jesus. Você está certo. Estava deixando a minha família de lado, estava deixando meus filhos de lado, estava deixando meus netos de lado, aquilo ficou na minha mente, martelando, mas a minha intenção não foi martelar ele. A minha intenção foi tirar ele de perto de mim, porque ele já estava me incomodando, irmão. Aí eu fui, botei a verdade bem aplicada para ele. Glória a Deus. Aí ele entrou para a igreja, se converteu, saiu da empresa, que já estava aposentado, pediu conta, foi embora, e hoje está numa igreja evangélica. Quer dizer, aquilo que o diabo estava usando ele para querer me perturbar e tirar do mistério, surgiu para ele, surgiu como salvação para a vida dele. Por isso, meus irmãos, devemos estar atentos no que a Bíblia diz. Não precisa ter medo não, Maurício. Ah, eu vou falar uma palavra forte aqui, eu vou perder, não vai perder não, você vai ganhar mais, porque as pessoas vão ver em você um homem de Deus com autoridade controlada, e os sobrinhos aqui também com autoridade controlada, e eles virão para cá, porque muitos já perderam a autoridade de Deus. Em muitos lugares o diabo já está se andando, e mais, em muitas igrejas o diabo já voltou a congregar de novo. Irmão, isso é bíblico? E está na Bíblia. Antes de Jesus começar o ministério dele de operação, ele falou, vamos lá numa igreja de Cafarnaum. Jesus entra na igreja de Cafarnaum, quando ele pisa lá dentro, o demônio manifesta. E temos contigo, Jesus, vieste nos destruir, bem sei que és o Santo de Deus. Cala-te, demônio, e sai. Estava dando aí, há quanto tempo o diabo estava ali congregando com os escribas, com os fariseus, com os saduceus? Imagina, o diabo até louvando. Celebrarei a ti, ó Deus. O diabo também canta nossas músicas também. Ele era o maestro, aquele que compôs as músicas. Imagina quanto tempo ali. Aí Jesus entra na sinagoga, quando ele entra, o demônio vai e cai, não aguenta. Aleluia. O demônio começa a querer entregar Cristo. É o que eu falei sobre o demônio cabreta. Por isso que é bom a gente sempre se examinar, conforme diz na Santa Ceia. Examine-se, pois o homem depois ceiar. Glórias a Deus. Então vamos lá, já vou terminar, pastor Maurício. Glória a Então vamos Deus. sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha que Paulo aqui, na igreja dos Efésios, ele está ali, ó, batendo na tecla direto. Inimigo, Satanás, cilada, demônio. Olha, toma escuta. Ele está ali por causa de quê? A igreja dos Efésios estava sendo muito atacada por ossos espirituais da maldade, irmão. A Bíblia fala que tinha lugares naquela região que o Satanás já tinha colocado o trono dele. Imagina a perseguição. Imagina
orientando, ensinando a tomar toda a armadura de Deus. Se tiver uma brechinha, o inimigo vai atravessar. Aleluia, E mais, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É orando sempre, é pedindo a Deus, é tendo discernimento. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que sem sabedoria nenhuma acaba acontecendo, pastor Maurício? Tem uma igreja aí que eu não vou falar o nome dela. Essa igreja é muito atacada, porque eles trabalham muito com essa obra de libertação. Amanhã então é o dia mais forte, que é a campanha do descarrego. Eu estou carregado, vai sair descarregado. Aí está lá. Aí tem na hora da manifestação, sempre acontece assim, pastor Maurício. Aleluia. Qual é teu nome? Eu sou o Satanás. Aí os crentes informaram, mas o Satanás não entra em ninguém. Se ele entrar em uma vida, ele vai destruir. Aí eu falo para esses crentes informados: aonde é que você viu isso na Bíblia, que o diabo não entra em ninguém? Isso está na Bíblia. O diabo só vai possuir uma pessoa, o próprio Satanás, porque por enquanto ele só vai deixando os auxiliares. Isso é Bíblia. Por exemplo. Por isso, todo ministério que você vê aqui o pastor Maurício fazendo, fique tranquilo, ele está na direção de Deus. Caiu, pode ter certeza, vai ser liberto. Em nome de Jesus. Tem mais uma coisa que eu aprendi mais de 20 anos na igreja. Pastor Maurício, eu aprendi isso. A vergonha não é cair aqui. A vergonha é ficar andando aí para cima e para baixo como um carão com o diabo. Essa é a vergonha. Vergonha é ficar dando carão com o diabo. Então qual é o melhor? Vem para cá, mesmo se cair, mas vai levantar liberto, vai levantar próspero, vai levantar ciente, vai levantar um cristão, vai levantar um servo de Deus, porque Deus fez a obra. Aleluia. Não falou. Aonde é que está escrito que o Satanás possuiu alguém? Última ceia. Jesus na última ceia, está dentro do contexto da palavra. Jesus ele olha para os discípulos muito feliz. Eu estava feliz na última ceia. Eu queria muito ceiar convosco antes de subir para o Pai. Aí Jesus, naquela felicidade toda, quando Jesus olha na direção dos discípulos, Jesus fecha a cara. Jesus fecha a cara e começa a dizer assim: eis que o diabo está no meio de vós, e um de vós é o diabo. Aí o discípulo: sou eu, sim, sou eu, sim, sou eu, sim, sou eu. Não é ninguém, eu não vou fazer, sou eu, sim, sou eu. Aquele a quem eu dá o bocado, esse me negará. Mas todos tomaram o bocado, todos. Só que só tinha um de qualquer maneira ali. Já estava até negociando Jesus, ó. Estava negociando Jesus, irmão, pastor Maurício. Ele estava negociando Jesus, dinheiro, din-dinho. Ele estava negociando Jesus, ele queria lucrar, ele queria ricar. Glórias a Deus. Aí o que acontece? Quando todo mundo participa da ceia, olha a Bíblia, irmão, entenda a interpretação das Escrituras. Quando todos tocam na Santa Ceia, a Bíblia diz assim, está escrito lá: e entrou Satanás em Judas. Entrou, não ficou do lado não. Entrou Satanás em Judas. Quando Satanás entrou em Judas, o que aconteceu? Judas ficou inconsciente. Foi inconsciente. Aí Jesus vai devagarzinho no ouvido de Judas, que já não era mais o Judas, era o próprio Satanás. O que você veio fazer, vai e faça depressa. Aí o demônio que estava em Judas: sim, Senhor. Aí pegou aquela carcaça ali que estava possuída e saiu. E os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam. O que é isso? Ele foi comprar alguma coisa para o mestre, ele foi fazer isso, ele foi fazer aquilo outro. Aquilo ali é que Judas Iscariote foi avisado, ó. Avisado nada. O negócio de Judas era dinheiro, era lucrar em cima de Jesus. Glórias a Deus. Só que no final ele se deu mal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, antes de qualquer coisa, procure o sacerdote da igreja. Procure o sacerdote. Eu creio que estão bem orientados nas santas escrituras e vão te dar uma ótima orientação. Nunca tire aquilo que você está vendo acontecer como algo comum e natural. Caiu uma panela dentro de casa, meu irmão, já vai lá para a cozinha. Em nome de Jesus, Satanás, aqui não. Sai, vai embora, Satanás. Aqui não. Deixa o vizinho achar que você está
principal, que graças a Deus eu estou conseguindo pregar aqui, irmãos, por causa de vocês. Por causa de vocês aqui que eu estou conseguindo pregar. Porque se não tivesse o mundo espiritual como está aqui, não ia estar conseguindo pregar, então eu estou pregando aqui não. Quando eu entrei ali, eu falo sem agradar ninguém. Quando eu comecei a entrar por ali, eu sentia que estava muito forte. Aleluia. Aqui, para terminar agora. E por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para poder falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. E é isso que está acontecendo. Paulo avisou a igreja em Éfeso, orientou os irmãos da igreja de Éfeso, mostrou o que verdadeiramente estava acontecendo, que era um ataque do diabo, e que o diabo já tinha preparado ciladas. Irmão, que ciladas são essas? É só você ler a Bíblia, obras da carne e fruto do Espírito. As ciladas do diabo é os vícios da bebedeira, é os vícios do cigarro, é os vícios da prostituição, é o vício da idolatria, é o vício da distorção das escrituras. É tanto tipo de vício que está aqui, irmão. Está aqui. Está aqui, ó. Aleluia. Ah, irmão, por que tem algumas igrejas aí que a gente sabe que está andando assim e Deus não está cobrando? Isso é fácil. Livro de Romanos, capítulo 1. E Deus os largou com suas paixões infames para fazer o que convém no seu coração. Mas que no último versículo diz: e eu cobrarei tanto os que praticam a maldade e o pecado, e os que consentiram aquilo ali. Está escrito. Por isso que eu não me escandalizo mais, irmão. Eu não me escandalizo mais. Por quê? Não, isso é bíblico. A Bíblia fala o quê? Ai de quem não causa um escândalo. Era melhor que não tivesse nem nascido. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. A todos nós nessa noite. Ficai na tua Glória a Deus. vigilância. Porque Aleluia. o diabo não está brincando. O diabo está atacando principalmente, pastor Maurício, as famílias. As famílias hoje é o que está mais sendo atacado pelo diabo. Por isso fique na torre da vigilância. O esposo ore pela esposa, a esposa ore pelo esposo, o pai e a mãe ore pelos filhos, e fique atento em tudo. Dentro da sua família você vai ser o sinal e a luz para ficar atento em qualquer coisa que o inimigo tentar se andar, em qualquer coisa que venha tentando acontecer. Mas cuidado quem você coloca dentro da sua casa. Eu tenho passado por uma coisa. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a Bíblia diz que Jonas, quando ele entrou dentro do barco, de qualquer maneira, todo mundo pagou o preço por causa de um que não estava mais fazendo o que Deus queria. O vento soprou. E o vento só foi resolvido quando aquele que estava fora da direção voltou a fazer o que Deus queria. Aleluia, Jesus. Desceu uma unção aqui sobre mim aqui agora, pela misericórdia de Deus. Eu não vou não. Que dá para me pregar até meia-noite aqui hoje. A unção de Deus desceu tão forte aqui que a palavra está se cumprindo na íntegra aqui. Orai por mim para que a palavra me seja dada com confiança e o ministério do Evangelho seja notório. Glórias a Deus. Está muito forte aqui e a revelação está vindo até mais. Mas eu já tenho conversado aqui agora com o Espírito Santo por causa da hora que nós temos que também ser sábios no horário. Não podemos passar o limite de todas as coisas, porque a Bíblia diz o quê? Eu vi limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Mas aqui está o sacerdote e eu vou devolver o microfone para o sacerdote da igreja. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Gelson, né? Aleluia, Espero Jesus. que um dia ele volte outra vez, a gente vai dar mais tempo para ele, né? Glória a Deus. Vamos colocar ele bem. Aleluia, Jesus.